Vou trazer para vocês hoje uma denúncia do IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Me acompanha aqui no vídeo e não esquece de compartilhar nas suas redes sociais, compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para poder ajudar outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, eu espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação. Eu não posso deixar de agradecer a todos que já são inscritos, que fazem com que hoje eu possa trabalhar trazendo as informações. E de coração, gratidão aos comentários, ao carinho das pessoas que comentam nesse canal. Quero deixar aqui um forte abraço a todos. E o convite, é claro, para você que ainda não é inscrito no canal, mas quer receber os vídeos informativos. É de graça, você não vai pagar nada. Se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. As perícias médicas do INSS requisitadas pela Justiça estão paradas por falta de dinheiro. Então, diante disso, vou trazer uma denúncia aqui do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Já deixa aquele like, aquele joinha, não porque a situação é boa, mas para saber que você recebeu essa informação e que ela vai chegar para outras pessoas. O que está acontecendo? Com o fim da vigência da Lei 13.876 de 2019, acabou a validade da lei, o pagamento das perícias judiciais de segurados que pediram benefícios em casos de incapacidade ou deficiência passou a ser pago pelo Poder Executivo Federal, que é o governo, pelo prazo aí de 2 anos. Esse período ele acabou, ele expirou no dia 23 de setembro de 2021 e não houve nova aprovação do projeto de lei 3.914 de 2020, que regulamentava essa questão, conforme o que está circulando na imprensa, nos principais jornais, revistas, no rádio, na TV, na internet. Isso foi noticiado no dia 23 de outubro passado, que não existe uma lei. Quando as perícias médicas do INSS aí, responsáveis por mais de 50% da judicialização do órgão são negadas na via administrativa, ou seja, quando você pede um benefício no INSS e mais da metade das pessoas que pedem o benefício do INSS tem o seu pedido negado, indeferido, a maioria dos casos aí, o que acontece? As pessoas não encontram uma saída. Então, para onde que vão parar essas pessoas? Vão para a esfera judicial para que possa ser reavaliada a existência ou não de uma incapacidade para o trabalho. As pessoas vão para a justiça pedir uma segunda oportunidade, uma nova perícia médica. Para isso, o juiz determina uma nova perícia realizada pelo perito de confiança do juízo. Dessa maneira, você depende da justiça. A cobrança dos segurados vai limitar ainda mais o acesso à justiça e ao reconhecimento do direito. Então, se o governo não paga, a justiça fala que não tem dinheiro, o governo federal fala que não tem dinheiro, se for cobrar o segurado, a pessoa que pede, o que está acontecendo? Vai limitar o acesso à justiça. E por que eles querem limitar, não querem que as pessoas vão para a justiça? Porque, meu amigo, minha amiga, se você tem a documentação que comprova que você tem direito, se você for para a justiça, você vai ganhar com a ajuda de um advogado. Se você não for, você não vai ganhar. Aí a pessoa fala, mas eu tenho que pagar o advogado? Mas se você não for, você não vai ganhar nada. E você não vai pagar nada para o advogado, você vai pagar o trabalho do advogado. Não pode ser jogado para o autor da ação o pagamento da perícia médica pelo desleixo, aí, a falta, né, de consideração do poder legislativo de não ter cumprido aí o seu dever de resolver esse projeto de lei. Né? Quem que é o legislativo? Senado Federal, Câmara dos Deputados, os seus representantes lá em Brasília, eles não descascaram esse abacaxi, não resolveram esse pepino da Lei 3.914 de 2020. Então, essa falta de interesse, então, dentro desse prazo de resolver, não existe uma lei que coordene, fala, olha, quem tem que pagar, de quem que é a obrigação? É do Estado? É da Justiça? É da pessoa? Foram incluídos aí ao projeto inúmeros jabutis estranhos, que são questões em pauta,
que estão travando a aprovação original da proposta. Então a proposta de lei ela foi mudada várias vezes, o que tem causado aí esse entrave para que nós ficamos nesse momento aí sem nenhuma lei. O senador Paulo Paim, ele critica essa proposta, ele diz que o governo vem adotando todas as táticas para dificultar a vida do segurado do INSS. A reforma da Previdência de 2019, o pente fino e agora quer cobrar dos trabalhadores perícias médicas. O projeto de lei de 2020, segundo o senador Paulo Paim, é um absurdo. O relator devolveu a relatoria porque não tem condições de aprovar um texto que veio da Câmara dos Deputados e o governo não quer negociar. O governo não quer nem saber. Como eu disse, já viu aí pelos precatórios, que eles estão interessados lá no dinheiro dos precatórios. Vai ser votado agora 2 de dezembro, às 9 horas da manhã, está sendo votado a PEC do calote, dos precatórios. Cresceu o olho do governo, viu que as pessoas estão ganhando na justiça dinheiro. O parlamentar aí lembra que recentemente o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele proibiu a cobrança de honorários e custas processuais dos trabalhadores. Quem paga, portanto, a justiça. Né? Ó, não confunda, quando fala honorários, é custas do processo, não é o pagamento do advogado, porque não existe advogado de graça contra o Estado, contra o INSS. Quando você contrata o advogado, você tem que combinar que vai pagar para ele, não põe o preço em ninguém aqui no canal, combinado não é caro, você é obrigado a pagar sim o advogado. Aqui nós estamos falando de custas judiciais, que é outra questão aí, as pessoas confundem as coisas, tá? O Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível deferir o benefício, dar o benefício por incapacidade temporária mediante a apresentação de atestado médico e de documentos complementares que comprovem a doença como causa da incapacidade para o trabalho. A continuar esse quadro proposital aí de falta de peritos e de recursos para a realização das perícias médicas, a decisão do Supremo deve ser estendida aí para todos os casos. O trabalhador não pode ser prejudicado e ficar sem o benefício, é o que avalia o senador. Veja, esse entendimento do Supremo Tribunal Federal de que se a pessoa tiver a documentação que comprova, ela deve receber o benefício, ele pode chegar aos processos que estão ficando parados. Os advogados estão fazendo isso, buscando essa solução até que se ache recursos para as perícias. Então, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, a adoção atual na ação orçamentária para pagamento de perícias judiciais é de 336,4 milhões de reais, tem sido destinado aí 191,3 milhões para esses programas, efetivamente pagos em 184,2 milhões. 184 milhões para 336 milhões, está faltando dinheiro aqui. Procurado, o INSS e os Ministérios do Trabalho, Previdência e Economia e o Conselho da Justiça Federal, o CJF, não foram informados aí quantos processos estão parados por conta aí desse imbróglio. Eu recebi outra informação aqui que tem mais ou menos uma estimativa, depois eu faço o vídeo para vocês aqui. O que está acontecendo é o tal do limbo jurídico. Segundo o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, entre as consequências da demora da realização das perícias, está o caso aqui do limbo jurídico previdenciário trabalhista. Eu vou explicar o que é para você. É o período em que o segurado fica sem receber do INSS, pois entende que não existe incapacidade para o trabalho, a perícia médica do INSS administrativa, e também o segurado fica sem receber salário do empregador, que diante de um relatório médico que atesta pela continuidade da incapacidade para o trabalho, não permite que o empregado retorne ao trabalho sob pena de responder judicialmente em caso de acidente ou danos ao trabalhador ou a terceiros na empresa. A ação judicial, segundo o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, tem como objetivo discutir se há ou não condições de retorno desse segurado ao trabalho. Quanto mais demorar a perícia, mais aflito fica o segurado, pois esse momento aí ele está sem qualquer renda ou benefício
está sem receber nada do INSS e também da empresa. De acordo com dados do INSS, recebidos aqui pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, existem mais de 500 mil de pessoas esperando por uma perícia médica no Brasil, agora no final do ano de 2021. Desse total, boa parte vai entrar com a ação na justiça para avaliar aí o INSS. Então vem chuva de processos em 2022 contra o INSS. Ainda foi comentado aqui que as perícias médicas federais judiciais têm sido a única saída quando as pessoas não têm o INSS para apoiar, quando os segurados não conseguem o atendimento ou o deferimento dos benefícios na via administrativa. O ideal seria uma ação conjunta, que pudéssemos aí chegar a alguma solução que seja adequada e equilibrada nesse momento tão frágil para o trabalhador. Eu vou explicar aqui o que prevê a lei, o projeto de lei 3.914/2020. Esse projeto de lei de autoria do deputado Rian Gonçalves, que inicialmente apenas retirava aí o prazo de 2 anos lá da lei de 2019, com a obrigação do governo, do Poder Executivo, pagar as despesas de perícias judiciais, ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados. O que o texto diz? O texto foi feito, só que o que tem dentro do texto, né, acabou, né, recebendo modificações. Então o texto, porém, acabou recebendo algumas mudanças. Uma emenda do deputado Darcy de Matos, a pedido do Ministério da Economia. O Ministério da Economia quer economizar recursos. Ele não quer que o governo pague pelas perícias médicas. Qual foi o pedido do Ministério da Economia para mudar esse projeto de lei para pagar as perícias médicas judiciais contra o INSS? Foi para que fosse imputado à parte autora do processo da justiça o pagamento de perícias, é isso mesmo. O Ministério da Economia quer que o projeto de lei jogue nas costas do trabalhador o pagamento da perícia médica quando ele entra com uma ação contra o INSS. Nos casos em que a renda familiar estiver acima de 3 salários mínimos ou que a renda por pessoa da casa fosse maior que meio piso nacional, ou seja, somou tudo que se ganha dentro da casa, dividiu pelo número de pessoas. Se der mais que meio salário mínimo por cada pessoa da casa, a pessoa tem que pagar a perícia médica do INSS na justiça. Seria uma forma de reduzir a judicialização contra o INSS. É isso mesmo. O governo quer reduzir o número de pessoas que ganham ações contra o INSS. Essa mesma proposta foi apresentada ali pela Câmara, o projeto de lei de conversão da medida provisória, e foi rejeitada em 1º de setembro ao passar pelo Senado ali na íntegra. O Senado Federal não aceitou essa situação, é por isso que está esse imbróglio aí, esse problema até agora, de jogar essa cobrança, né, naquela casa. A medida provisória, o senador Confúcio Moura, ele entende que vários pedidos aí dos senadores, vários requerimentos, já havia excluído a obrigação de a parte aí no processo judicial pagar as custas, mesmo quando protegida pela justiça gratuita. Então, o Senado Federal só não aprovou a lei ainda, que veio bonitinha lá da Câmara dos Deputados, porque ele não aceita que você pague pela perícia médica quando entra pela justiça. Há votação no Senado. O texto está para ser votado no Senado Federal, mas ainda sem data definida. O relator, o senador Carlos Reis, abriu mão da relatoria, ele saiu fora, né, e não quis mais participar disso. Enquanto isso, não existe dinheiro para pagar as perícias médicas federais. Em nota, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário afirmou que entende que a judicialização deve ser realizada com medidas inteligentes, justas, né? A judicialização, ou seja, vou explicar com palavras mais simples. O que o Instituto Brasileiro afirmou numa nota para a imprensa? Que as pessoas, a redução de número de pessoas para buscar justiça contra o INSS, ou seja, a judicialização deve ser reduzida com medidas inteligentes, justas e equilibradas,
por meio aí de medidas que evitem que o cidadão ingresse com uma ação na justiça e não por obrigação de pagar. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão querendo, como que eu vou dizer, fazer com que a pessoa tenha medo de entrar na justiça, de que haja uma cobrança. Isso não é inteligente, né? Eles estão obrigando o cidadão a pagar por alguma coisa que é de direito dele. Então, segundo o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, não é justo. Para diminuir o número de pessoas que vão na justiça contra o INSS, deveria se utilizar medidas inteligentes. E que medidas inteligentes seriam essas? Né? Uma melhor formação do processo administrativo, uma melhor formação do processo dentro do INSS e também da via recursal de benefícios por incapacidade, aliado aí a uma proteção jurídica dos peritos médicos federais, são critérios aí que podem colaborar com a redução das negativas, dos indeferimentos equivocados, em especial a judicialização desnecessária. Então, se tivesse um médico perito protegido ali dentro do INSS, que pudesse falar, olha, você tem direito ao benefício, e esse médico não fosse cobrado pelo INSS, essa que é a realidade, pelo governo, porque hoje ele é obrigado a negar os benefícios, essa que é a realidade. De acordo com o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, para uma pessoa que não recebe nada todos os meses, não recebe nada mensalmente, e ainda considerando o cenário de grave crise econômica no Brasil atualmente e no mundo, com elevadas taxas aí de desemprego e crescente aumento dos preços da cesta básica, esses valores aí praticamente vão impedir a pessoa de entrar com a ação na justiça. A pessoa não vai ter dinheiro para pagar para entrar contra o INSS. Não é cobrando o autor a perícia, né, que se reduz o número de processos contra o INSS na justiça, que se reduz a judicialização, mas sim com políticas que valorizem a cidadania, a educação previdenciária e especialmente que garantam aí a efetividade e segurança jurídica ao processo dentro do INSS. Hoje, qual a segurança que você tem dentro do INSS? Olha, são milhares de processos que tratam de pedidos de benefícios, de requerimentos de benefícios por incapacidade ao trabalho, lá dentro do INSS, então a esfera da perícia para serem concedidos. Em meio desse jogo de empurra entre o governo e o dono aí do cofre, né, do dinheiro, a Justiça e o INSS estão aí. Os beneficiários ficam no meio dessa briga. São as pessoas que têm direito, que já estão sendo notificadas pela Justiça para que paguem as perícias médicas. Então, a denúncia aqui do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a Justiça já está notificando segurados que tiveram benefício negado no INSS e entraram com a ação na Justiça contra o INSS. Ó, a denúncia, tá? Eles já estão cobrando para que essas pessoas paguem as perícias médicas. Compartilhe essa informação. É uma denúncia do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, agora no finalzinho do ano de 2021, infelizmente sem uma lei, né, os beneficiários que já estão sendo notificados pela Justiça para que paguem as perícias médicas quem entrou com a ação contra o INSS. Compartilhe essa informação. Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês, mais atualizações. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação, você que acompanha os vídeos do canal todos os dias. Quer ficar por dentro do que está acontecendo? Quer ficar inteirado do que está acontecendo aqui? Para eu poder trazer essas informações, para eu poder informar vocês sobre o que está acontecendo, eu preciso que vocês também colaborem, compartilhando esses vídeos para outras pessoas e, é claro, se inscrevam aqui no canal para o canal não acabar. Assim eu vou poder trazer informações desse imbróglio aqui, como vai ser resolvido essa situação. Só que eu já vou adiantar para você que acompanhou o vídeo aqui, como estão fazendo aí os advogados previdenciários em meio a essa situação. As pessoas que elas também tenham consciência disso. Isso já acontecia antes, tá? E não vou mentir para vocês, já aconteceu muito antes. O segurado já paga pela perícia médica da Justiça, só que esse aviso, ele em geral, ele não vai para o cidadão. Esse aviso vem pelo Diário Oficial da União lá para o advogado. E o advogado, ele acaba tirando o dinheiro do próprio bolso. Ele não tem obrigação nenhuma disso.
ele acaba tendo que pagar as custas judiciais, acaba tendo que pagar a perícia médica, e se você combinou com o advogado que você não tem condições, fez um contrato de risco aí de pagar na porcentagem lá no final, como eu sempre digo, eu não coloco preço no serviço de ninguém, combinado não é caro. Lá no final do processo, o advogado não tem obrigação nenhuma de ganhar esse processo, porque vai depender da sua documentação, da sua perícia e também do que vai dizer a justiça, do entendimento da justiça, segundo o que vão dizer aí os dois advogados. Enfim, você perdeu esse processo, quem vai ficar com essa conta? Você, além de ter que pagar a perícia médica, as custas judiciais, os honorários lá para o advogado do INSS, é obrigado a pagar o seu advogado. Só que, como eu disse, se você combinou com o seu advogado, o advogado fica com toda essa despesa. Exatamente isso que você entendeu. Ele acaba pagando essas custas e você ainda vai reclamar, olha, fulano, eu não ganhei o processo. Só que você não pagou o trabalho do advogado, você não pagou as custas judiciais, você não pagou o outro advogado lá do INSS, que ele tem que receber os honorários. Os honorários não é pagamento de advogado, honorários é pagamento de custas judiciais. As pessoas confundem honorários com pagamento de advogado, é outra coisa. Então veja bem essa situação, coloca a mão na consciência. O mínimo que você tem que fazer, se você ganha uma ação dessa que você não tinha direito no INSS, tanto que você não conseguiu, procurou a justiça, é começar a receber o seu pagamento mensal e pagar o advogado ali no que vier a mais, que é considerado atrasado. Que eu vejo as pessoas recebendo o primeiro pagamento, recebem lá 5, 10 mil reais e acha que não, daqui não tem que pagar nada. A pessoa se esconde, você não encontra a pessoa em casa. Eu bati numa casa, fui na casa da pessoa, a pessoa se esconde como se fosse bandido. Que situação é essa? E quem vai pagar essas custas? Vai sair do bolso do advogado. E se você perder esse processo, vai sair do bolso do advogado. Então tenha consciência. Às vezes a pessoa começa a receber na tutela, recebe lá parte de atrasados, depois perde lá o processo na justiça, não tem mais atrasados, não vai ter que devolver o dinheiro. Mas pelo menos tinha que pagar o serviço do advogado. Então é uma situação, pelo menos no escritório que eu trabalho aqui há quase 18 anos, nós pagamos por documentos em cartórios, fazemos interdição de graça para ajudar as pessoas, fazemos documentação. Ó, entramos com a ação aqui, teve o pente fino no BPC Loas, né, de pessoa por incapacidade, nós entramos com a ação aqui, nós bancamos tudo. Ó, um senhor também aqui, o filho tem condições de trabalho, nós pagamos tudo, procuração pública, fizemos tudo, fizemos interdição, não cobramos nada, a pessoa ainda reclama por alguma custa se tiver. Essa é a situação. Você trabalhou de graça? Pois o advogado trabalha de graça. Se você perder a ação, o prejuízo total do advogado. Se você ganhar também, não tem muito lucro. Porque eles quiseram fazer com que o advogado parasse de ajudar as pessoas e deixasse de ganhar. Então não existe interesse hoje da grande maioria dos advogados em trabalhar contra o INSS. Um trabalho duro que não tem dinheiro, não dá dinheiro nenhum. Então poucas pessoas têm esse interesse. Como que eu vou achar um advogado? Pela internet? Não. Você vai procurar alguém que já passou por essa situação e ela vai indicar alguém, ou você vai até a OAB da sua cidade. Só lembrando que não existe advogado da justiça gratuita para entrar contra o Estado. Então, para você entrar com uma ação contra o INSS, senta e conversa com o seu advogado. Olha, só vou pagar se eu ganhar. E se eu perder essa ação? O advogado vai ficar com o prejuízo. Forte abraço a vocês e acompanhe os vídeos do canal para que eu possa trazer essas informações. Não é inscrito, se inscreve, é de graça. E não esquece de compartilhar. Eu continuo acompanhando aqui para trazer essas informações. Infelizmente, o segurado do INSS já paga por perícia da justiça, só que ele nem sabe disso, porque é o coitado do advogado que está pagando. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo.